Sem internet. Sem eletricidade. Sem loja de brinquedos. Há 300 anos, se uma criança quisesse se divertir, ela tinha duas opções: inventar ou fazer com as próprias mãos. E o resultado disso foi uma cultura inteira de jogos que, de um jeito surpreendente, muitos ainda existem até hoje, só que quase ninguém sabe de onde vieram. Estamos falando da América colonial e da Europa dos séculos 17 e 18. Nessa época, a infância como conceito, um período da vida dedicado à brincadeira e à aprendizagem, separado das responsabilidades adultas, ainda não existia do jeito que entendemos hoje. Boa parte das crianças trabalhava desde muito jovem, ajudando a família na fazenda ou em ofícios. Mesmo assim, elas encontravam tempo para brincar e, sem fábricas de brinquedos, sem plástico, sem loja nenhuma por perto, a maioria dos brinquedos era feita em casa, com o que estivesse disponível: madeira, barro, pedra, restos de tecido. O bambolê de aro e vareta, por exemplo, já existia desde pelo menos o século XV na Inglaterra, e continuou popular por gerações. A criança usava um bastão para manter um aro de madeira ou de metal rolando o máximo de tempo possível, ou disputava corridas com outras crianças. As bolinhas de gude, chamadas de marbles em inglês, eram feitas de argila cozida, pedra, ou até casca de castanha. Vidro era caro demais para desperdiçar em brinquedo de criança. O jogo era simples: acertar as bolinhas dos outros jogadores para fora de uma área marcada no chão, ganhando aquelas que você conseguisse expulsar. Tinha também o jogo de taco e argola, conhecido como bilboquê, uma bolinha amarrada a um cordão, que a criança tentava encaixar numa ponta de madeira ou dentro de um copinho preso ao mesmo cabo. Parece simples, mas exigia bastante prática de coordenação. Meninas, em particular, brincavam de um jogo chamado graças. Duas jogadoras, cada uma com 2 bastões, tentavam lançar e capturar um pequeno aro no ar usando apenas os pulsos, um jogo que, curiosamente, era pensado como uma forma de ensinar postura e elegância física, não só diversão. E tinha ainda o jogo de Five Stones, ou Jacks, muito parecido com o que hoje chamamos de jogo de 5 Marias, usando pedrinhas, sementes ou ossinhos pequenos, em vez das peças de plástico que conhecemos. Vale destacar que a experiência da infância, nessa época, era bem desigual. Meninos geralmente tinham mais tempo livre e mais liberdade para brincar ao ar livre do que meninas, que muitas vezes já assumiam tarefas domésticas bem mais cedo. Crianças escravizadas, especialmente no sul dos Estados Unidos, tinham seu tempo de brincar drasticamente mais limitado, em muitos casos, praticamente inexistente, já que eram forçadas a trabalhar desde muito pequenas. Isso não aparece na maioria das listas nostálgicas de brincadeiras de antigamente, mas é uma parte real dessa história que vale reconhecer. Vale a pausa editorial de sempre. É tentador romantizar essa época como um tempo de brincadeiras simples e puras, longe da tecnologia, e boa parte das fontes que listam esses jogos, sejam museus ou sites de história, realmente tendem a esse tom nostálgico. Mas os historiadores são bem diretos ao lembrar que grande parte dessas brincadeiras também servia a um propósito bem prático: preparar a criança para o papel de adulto que a sociedade da época esperava dela, seja o menino aprendendo estratégia e força em jogos de disputa, seja a menina praticando postura e delicadeza em jogos como o Graças. Diversão e treinamento social andavam de mãos dadas. O mais interessante é notar quantos desses jogos sobreviveram, de alguma forma, até hoje. Bolinhas de gude, 5 Marias, peão, ainda aparecem em playgrounds e recreios pelo mundo, mesmo com todas as opções digitais disponíveis agora. Isso sugere que existe algo bastante resistente em jogos simples, baseados em habilidade manual e competição direta entre poucas pessoas, um tipo de diversão que atravessou séculos sem precisar de nenhuma atualização de software. No fim, a próxima vez que você ver uma criança jogando bolinha de gude ou 5 Marias no recreio, vale lembrar que ela está repetindo, quase sem saber, um gesto que atravessa gerações. Um dos poucos elos diretos e tangíveis que ainda temos com o dia a dia de crianças que viveram há 300 anos. Esse é o tipo de arquivo que a gente vai desenterrar toda semana por aqui, pedacinhos do cotidiano que sobrevivem, silenciosamente, até os dias de hoje. Se você curtiu esse arquivo, o Arquivo Perdido publica um vídeo novo toda segunda e sexta. Se inscreve para não perder o próximo dossiê.